quando as pessoas perguntam, pode influenciar a criança a se comportar assim ou se comportar de outra maneira? Pode. Poder sempre pode, né? Uhum. Agora, aquela questão da diferença entre causalidade e correlação, né? Então, Claro. assim, vai se correlacionar? Com certeza. Com certeza, mídias com violência, mídias com, enfim, racismo, não sei, xenofobia, tô pensando assim, coisas Uhum. aleatórias, né? Se Sim. você é exposto a esse tipo de mídia constantemente, de uma maneira não crítica, né, não tem Uhum. um raciocínio crítico acontecendo ali, é muito possível sim que essas coisas te influenciem de maneira bem negativa, e crianças ainda mais, obviamente, né? Então, assim, em questão de jogo, os estudos mostram que os estudos também são bem conclusivos no sentido da gente ter muita coisa falando uma coisa e muita coisa em outro sentido, que depende Uhum. muito do método e de viés de confirmação dos autores, né? Uhum. Isso é nítido, assim. Se uma pessoa não gosta de games e faz uma pesquisa, é muito provável que a pesquisa dela vai no sentido de, tá vendo? Isso é muito horrível. E vice-versa. Então, a gente tem viés de confirmação, claro, na pesquisa com games e crianças. Mas, assim, tirando esse viés de confirmação, né, no escopo do que tem sido produzido, sim, jogos violentos podem deixar crianças, assim, propiciar as crianças a terem condutas mais agressivas, pensamentos mais agressivos, e não só crianças, né? Mas vice-versa no sentido oposto. Então, jogos que têm conteúdos mais pró-sociais, enfim, coisas do tipo, Uhum. também deixam as pessoas mais propensas a agir dessa forma. E aí a gente tem outras variáveis no meio, obviamente, que são os traços de personalidade da própria pessoa, né? O contexto em que a própria criança, a própria pessoa vive, se já é um contexto muito violento, se já é um contexto que não, né, que não é tão violento. E no caso de crianças, especificamente, tem muitos estudos mostrando que a presença dos pais ou de uma figura adulta que media, né, que vai mediar essa relação é extremamente importante. Então, se você coloca a criança exposta, né, a jogos tipo GTA, Uncharted e etc., porém você tem Uhum. um adulto ali, né, mostrando para a criança criticamente, olha, isso é uma ficção, isso é fantasioso, você não pode fazer isso na vida real, não pode machucar as pessoas, roubar dessa forma, não pode, enfim. Você diminui muito os possíveis efeitos negativos que um jogo ou uma mídia qualquer, como um filme, uma série, pode ter nas crianças. Então, sim, poder pode, mas é mais complexo que isso, porque, assim, em caso de jogo, depende de mecânica, depende de narrativa, depende do quão imersivo é, depende se a criança vai criar o avatar dela mesma, que é parecido com ela ou não, ou se é um outro personagem que não tem nada a ver com ela. Depende se é Uhum. em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa. Depende de tanta coisa que pode potencializar ou não, né, os efeitos que o jogo vai ter, que é muito difícil de dar uma resposta, assim, né? Uhum. Porque tem pouco estudo, tem muito pouco estudo é ótimo, né? Mas tem pouquíssimo estudo ainda para a gente tirar conclusões, mas poder pode. E vice-versa, positivamente e negativamente, pode afetar para Uhum. bem ou para mal.